Voltando, uma quarta operação para matrizes. Falamos de soma de matrizes, subtração de matrizes, produto de número por matriz, e aí gastamos um bom tempo nos últimos vídeos falando sobre produto de matrizes. Agora uma quarta operação é o que a gente chama de matriz transposta, é aplicar a transposta numa matriz. O que é isso? Se uma matriz, imagina que eu tenho uma matriz aqui M por N, o que a gente chama de transposta dela, que a gente usa esse símbolo A com T em cima, né? Não é A elevado a T, é um símbolo só, o A com T em cima, é o símbolo que significa transposta, é uma matriz que vai na verdade ficar trocado aqui, em vez de ser M por N, vai ser N por M. Ou seja, a gente troca ordenadamente as linhas com as colunas. O que eu quero dizer é que o que era linha na matriz A vira coluna na matriz transposta e vice-versa. Então aqui, por exemplo, com números, um exemplo fica mais fácil. Imagina essa matriz A que é da forma 3 por 2. A transposta dela você vai obter fazendo, por exemplo, essa primeira coluna virar a primeira linha e fazendo essa segunda coluna virar a segunda linha. Repara que no final ela era 3 por 2, a transposta automaticamente vira 2 por 3. Eu troquei ordenadamente as linhas com as colunas. Tudo que era linha vira coluna, tudo que era coluna vira linha. E aí eu tenho a matriz transposta. E aí algumas propriedades sobre transposta. Primeiro é que se você fizer a transposta duas vezes, você na verdade não fez nada. Faz sentido, né? Porque eu só tenho linha e coluna. Eu fiz a transposta, troquei linha com coluna. Se eu fizer a transposta de novo, essa linha vai virar coluna. Essa linha vai virar coluna. Quer dizer, se eu fizer a transposta duas vezes, eu volto para o mesmo lugar. Você não fez nada. Segunda propriedade, que é, novamente, soma e subtração de matrizes é simples, pensando em contas. Porque se você faz a transposta de uma soma, ou se você faz a transposta de uma diferença, isso é simplesmente a soma ou a transposta das diferenças. O que isso aqui quer dizer é o seguinte: você tem que fazer a transposta de uma soma. Você pode primeiro somar as matrizes e depois fazer a transposta, ou você pode primeiro fazer as transpostas para depois fazer a soma. Porque realmente tanto faz, né? Se você primeiro vai somar os elementos lá correspondentes e depois trocar a linha com coluna, ou se primeiro você vai trocar todo mundo de posição para depois somar, meio que tanto faz. Então, a transposta da soma é a soma das transpostas, ou a transposta da diferença é a diferença das transpostas. Outra coisa que também é simples é quando você faz produto de número com matriz. Produto de número com matriz, a gente viu que é simplesmente pegar aquele número e multiplicar todo mundo. Então, tanto faz você primeiro fazer o produto para depois fazer a transposta, ou seja, trocar as linhas com as colunas, ou o contrário, você primeiro fazer a troca de linha com coluna e depois multiplicar. Porque no final, não importa se está trocado ou não ainda, você vai pegar os números que tem lá e vai multiplicar pelo número. É assim que a gente multiplica número por matriz, né? Então, agora, onde é que a gente tem que ter cuidado quando fala de transposta e operações? Mais uma vez, tem que ter cuidado quando estou falando de produto de matrizes. Produto de matrizes é a parte aí mais sensível, é a fonte mais comum de erro em questões, principalmente questão de verdadeiro ou falso ou de continha. Quando eu faço a transposta de um produto, eu posso até abrir em transpostas, mas se você for abrir em transposta, você tem que escrever primeiro o B, depois o A. A transposta do AB é primeiro B transposto e depois A transposto. Isso aqui, que fique bem claro, isso aqui é diferente de fazer isso aqui, ó, A transposto, B transposto. Lembra que a ordem dos fatores altera o produto, para o caso de matrizes. Então, quando eu falo de transposta de produto, se eu quiser abrir em produto de transpostas, tem que vir primeiro o B e depois o A. Sempre vai ter que, quando você abre a transposta do produto em produto de transpostas, você sempre tem que vir da direita para a esquerda e não manter o que estava antes, né? Não pode simplesmente chegar aqui, botar o A transposto, o B transposto e pronto. Essas duas coisas são diferentes. Então, cuidado com isso. Isso pega principalmente quando são questões com números, o cara deu a matriz A, deu a matriz B, você está vendo, é muito
tranquilo, porque você acaba fazendo conta com números. Mas isso aqui é muito importante para questões teóricas. Caem muitas questões com verdadeiro ou falso, ou marca a opção correta, você tem que analisar cada opção para ver qual que está certo, qual que está errada. São questões que vão mais pelo lado teórico e o cara coloca a matriz genérica. Ele não bota... Você não vê a matriz. O cara fala, seja a matriz A. Mas cadê os números? Não sei onde estão os números. Você simplesmente tem que saber a propriedade pela propriedade. Você não está vendo o número, não pode fazer conta para conferir. Você tem que saber a propriedade para conseguir fazer uma questão dessa. Então, cuidado com isso. Beleza? Bom, no próximo vídeo a gente continua falando agora alguns detalhes sobre matrizes particulares e alguns detalhes sobre nomenclatura.